Bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo abordaremos o tema dos anjos na Bíblia. A primeira questão que exploraremos é a identidade dos anjos. Ao examinarmos as Escrituras, notamos que, no Antigo Testamento, os anjos são mencionados em 108 passagens. Eles desempenham um papel significativo na vida de figuras como Abraão e Jacó, como evidenciado nos relatos do livro de Gênesis. Além disso, durante a peregrinação de Moisés pelo deserto, no livro do Êxodo, encontramos menções de anjos. Por exemplo, no versículo Êxodo 14:19, está registrado que o anjo de Deus, que havia ido adiante do acampamento de Israel, retirou-se e foi para trás deles. A coluna de nuvem também saiu de frente deles e ficou atrás deles. Em todo o livro da lei, os escritos de Moisés mencionam os anjos ou o anjo aproximadamente 32 vezes. Nas Escrituras, os anjos de Deus são apresentados como a hoste dos anjos celestiais. Estes não são seres fictícios ou mitológicos. São personalidades espirituais reais que têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angélico também permanece escondido. Os anjos nos cercam, e seu impacto dinâmico é inegável. Embora eles não sejam visíveis, os anjos de Deus observam tudo, e talvez ainda não tenhamos a capacidade de tocá-los. Embora não possamos interagir diretamente com eles, os anjos têm o poder de impactar a vida das pessoas. Este poder vai além de nossa capacidade de controlá-los, como evidenciado pelo fato de que eles podem influenciar até mesmo os destinos de reis mencionados na Bíblia. Um exemplo notável é quando o Senhor escolheu um anjo específico para o futuro de Moisés ao Egito, e este anjo sozinho causou a queda de uma nação inteira. Uma característica invencível é fundamental nos anjos de Deus, marcando uma diferença crucial entre eles e os demônios. Essa invencibilidade destaca a imensa força das hostes celestiais em comparação com outras entidades espirituais. O Salmo 103:20 diz: Bendizei ao Senhor, seus anjos que se destacam em força, que cumprem seus mandamentos, dando ouvidos à voz de sua palavra. Era uma vez uma guerra no céu. As hostes do céu, lideradas pelo anjo Miguel, lutaram contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu, e não havia mais lugar ou espaço encontrado para ele no céu. Apocalipse 12, verso 7. A 9 nos diz: e houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. E o dragão lutou, e seus anjos, e não prevaleceram, nem foi o lugar deles. Não foi mais encontrado no céu, e o grande dragão foi expulso. Aquela velha serpente chamada Diabo e Satanás, que engana o mundo inteiro. Ele foi expulso para a terra, e seus anjos foram expulsos com ele. Em todo conflito, os anjos estão sempre triunfados sobre a oposição. No cenário que conhecemos, não há registro de falhas dos anjos. Nenhuma adversidade pode ser comparada à força que eles possuem. Eles são os guardiões mais benevolentes dos redimidos, não apenas pela sua imensa força física, mas também pela sua capacidade constante de superar qualquer desafio que se apresente. Nosso Senhor até usou um termo militar em conexão com os anjos no momento em que Jesus estava prestes a ser levado no jardim. Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus, aquele que ele amava. Jesus disse em Mateus 26:53: Ou você não acha que posso apelar para meu Pai e ele imediatamente colocará à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? O termo legião era uma designação militar romana que se referia a cerca de 6.000 soldados. De maneira geral, o maior grupo de anjos, que pensamos chamar de anjos comuns, é mencionado na Bíblia. Na maioria das vezes, quando se fala de anjos nas Escrituras, refere-se a esses anjos não identificados, representando em termos gerais os anjos comuns. Essa descrição pode parecer contraditória, considerando a natureza extraordinária desses seres criados. Embora possa ser considerado algo comum, essa designação é comparada ao compararmos os anjos com as várias classes ou ordens únicas mencionadas na Bíblia. Os querubins, por exemplo, são os primeiros da ordem angélica a aparecerem nas Escrituras,
surgindo logo após os acontecimentos de Adão e Eva no Jardim do Éden e a queda da graça, conforme narrado em Gênesis 3. Nesse contexto, Gênesis nos relaciona às escolhas no Éden, onde Adão e Eva, ao desobedecerem a Deus, poderiam ter estendido as mãos para a árvore da vida, comendo dela e vivendo eternamente, mesmo após violarem a ordem divina, devido à desobediência à ordem de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva foram obrigados a deixar o paraíso terrestre. O Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden e os pôs para trabalhar no solo de onde foram tirados. Para evitar que Adão retorne ao jardim e desobedeça novamente a Deus, o Senhor Deus tomou medidas. Conforme registrado em Gênesis 3:24, após expulsá-los, ele colocou querubins poderosos a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se move para frente e para trás, guardando assim o caminho para a árvore da vida. Teria sido uma tragédia se Adão tivesse sido provado da árvore da vida, pois isso teria sido confirmado para sempre sua natureza decaída. Deus, de maneira notável, e posicionou querubins poderosos e confiáveis para proteger o caminho até a árvore e evitar tal acontecimento. O subsequente aparecimento dos querubins nas Escrituras está relacionado à busca pela recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre a confecção de vários itens de mobília que seriam usados no tabernáculo. Em Êxodo 25, o primeiro descrito foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus garantiu encontrar e comungar com Moisés o que Deus ansiava colocar sobre o propiciatório. Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés, em Êxodo capítulo 25, versos 18 ao 20. E faça 2 querubins de ouro batido nas extremidades do propiciatório. Faça um querubim em uma extremidade, e o segundo querubim na outra parte. Faça os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins terão suas asas espalhadas cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma defronte para a outra. As faces estarão voltadas uma para o propiciatório. Um grupo diferente de anjos especificamente reconhecidos são os serafins. Os serafins na língua hebraica significam aqueles em chamas. Isaías capítulo 6 nos fala dos serafins. O profeta Isaías registrou sua visão gloriosa nestas palavras: Eu vi também o Senhor sentado em um trono alto e exaltado, e sua cauda enchia o templo. Acima dele estavam os serafins. Cada um tinha 6 asas com 2. Ele cobriu seu rosto e com 2 cobriu seus pés e com 2 voavam. Isaías 6:1, 1:2. O que os serafins estavam fazendo? Isaías 6:3 diz: E eles estavam clamando uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor Todo-Poderoso, e toda a terra está cheia de sua glória. Isaías soube uma vez que ele não tinha o direito de estar na santa presença de Deus, e ele reconheceu que, ai de mim, estou arruinado porque sou um homem de lábios impuros e vivo entre um povo de lábios impuros, e meus olhos viram o Rei, o Senhor Todo-Poderoso. Então um dos serafins voou até mim com uma brasa viva na mão que ele havia levado com línguas do altar. Ele tocou minha boca e disse: Veja, isso tocou seus lábios. Sua culpa foi tirada e seu pecado expiado pelas criaturas vivas. Isaías, capítulo 6, nos versos 5 ao 7. Na versão King James, outro grupo específico de anjos é chamado de 4 bestas. Porém, outra tradução seria os 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles têm 6 asas. E os 4 seres viventes, cada um deles tendo 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. E dia e noite, eles não param de dizer: Santo, 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 o Senhor Deus, o Todo-Poderoso que era, e que é, e que há de vir. Categoria de seres angelicais chamada de arcanjo. Essa posição é ocupada por apenas um anjo, conforme registrado nas Escrituras. A palavra arcanjo significa chefe, diminuindo que esse anjo é o mais proeminente entre todos os santos anjos. O arcanjo referenciado é Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. Sempre que você escuta esse nome,
está, na verdade, ponderando sobre quem se assemelha a Deus. Isso ocorre frequentemente nas Escrituras, pois vemos que em momentos em que homens que receberam visitas angelicais foram tentados a adorar a criação em vez do Criador. Portanto, é maravilhoso e grandioso que o nome de Miguel, o arcanjo, nos convide a direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O Daniel profeta nos apresenta a Miguel quando estava em oração, e Deus envia uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em sua jornada até testemunha. Daniel 10:13 relata que o príncipe do reino da Pérsia resistiu ao mensageiro divino por 21 dias, mas Miguel, um dos principais príncipes, veio em auxílio, permitindo que a mensagem divina fosse entregue. Isso ilustra a luta espiritual em que Miguel frequentemente se envolve em sua função de defensor da palavra de Deus. Miguel desempenha um papel crucial como guerreiro, como podemos observar em várias passagens bíblicas. Ele tem uma responsabilidade especial para com Israel, conforme indicado em Daniel capítulo 10, verso 21 e capítulo 12, verso 1, sendo considerado o príncipe dessa nação. Ao examinarmos tanto a história antiga quanto a moderna, podemos identificar a mão de Miguel defendendo Israel. Desde 1948, quando Israel se tornou um estado, houve várias guerras com seus vizinhos, e a presença de Miguel parece ser evidente na proteção da nação. Espero que desfrute do conteúdo deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo futuro. Que tal aprofundar mais e fazer a segunda parte deste vídeo falando sobre os anjos como Lúcifer e Gabriel? Se tiver alguma sugestão de temas que gostaria de ver aqui, deixe nossos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Fiquem bem.